Glória a Deus pela vida deles. Estenda as suas mãos para cá, abençoadoras também, e declare palavras de bênção sobre ele. Deus, muito obrigada pela tua presença aqui nessa noite. Eu quero apresentar mais uma vez a vida do pastor Ricardo ao Senhor, que nessa noite ele seja usado de forma poderosa através do Senhor, em nome de Jesus. Graça e paz, amém? Eu estou tremendo muito, é normal. Falaram assim, você que vai pregar hoje, aí você quer descobrir quando você quer saber quem é o pregador, bote a mão no peito, assim, ó, e vê o nível do coração dele. Porque é muita responsabilidade estar aqui, amém? Hoje eu quero falar algo sobre o posicionamento de reino, que nós como igreja devemos nos comportar, devemos ter. Abra sua Bíblia. Em Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 19, amém? Quero trazer uma palavra rápida. Obrigado. Posicionamento de reino, posicionamento espiritual. Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 19. A palavra do Senhor diz assim. Todo mundo achou? Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 19, a palavra do Senhor diz: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 19 diz: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra, pela tua presença. Obrigado, Jesus, porque tu estás nesse lugar. Que os nossos olhos do entendimento, do nosso coração, estejam abertos a tudo aquilo que o Senhor irá ministrar aos nossos corações. Muito obrigado por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Querido, o que Deus quer da igreja triunfante, da igreja verdadeira, são filhos maduros na fé. Porque filhos maduros, eles têm chaves e abrem portas no mundo espiritual. Filhos posicionados são filhos que dão respostas e não desculpa. Porque quando Deus pergunta quem você é, você sabe quem você é pelo nível da convicção e da consciência que você sabe quem Ele é. Quando Jesus chegou para Pedro e perguntou: o que o povo lá fora está dizendo que eu sou? Jesus não estava interessado no que o povo estava dizendo a respeito dele, porque Jesus era convicto na sua vida, no seu chamado, no seu ministério. Jesus não estava preocupado com o que o povo estava dizendo. Jesus estava preocupado e querendo saber o que a igreja, os íntimos, os discípulos, os filhos sabiam a respeito dele. E quando Jesus pergunta: o povo lá fora está dizendo que eu sou quem? Os discípulos diziam: estão dizendo lá que tu é um dos profetas, que tu és Jeremias, que tu és Elias, menos o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por quê? Porque quem não está posicionado não sabe verdadeiramente quem Deus é e quem Ele é no mundo espiritual. Pedro pula, se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, Pedro estava posicionado e sabia quem Deus era. E é essa convicção que nós como igreja temos que ter. Quando o mundo lá fora perguntar quem Deus é, e a convicção de Deus nas nossas vidas, nós temos que ter uma resposta, porque o mundo lá fora está perguntando muitas coisas e precisando da igreja de Jesus posicionada. E somente pelo fato de Pedro saber quem Jesus é, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe o que Jesus dá para Pedro? Fale, uma chave.
Filhos posicionados, ele tem chave do reino e convicção de reino. Filho verdadeiro, ele tem a total convicção de quem ele é. E uma coisa que Satanás odeia é filhos posicionados. Ou seja, Satanás odeia avivamento. E o que é avivamento? É alguém que está vivo no ministério e não retrocedeu naquilo que Deus chamou ele para viver. Satanás tem medo de filhos posicionados. Romanos capítulo 8, versículo 19 diz que a ardente expectativa da criação aguarda, espera, está olhando, está torcendo para quê? Para a manifestação dos filhos de Deus. Pela manifestação de quem? Por que ele fala de filho? Porque só quem tem chave de reino é filho. Só quem tem posicionamento é filho. Só quem sabe discernir e dizer as características de um pai é um filho. Deus não vai entregar a chave para quem não quer entrar no reino. Você dá a chave da sua casa para qualquer um entrar? E quem é mais importante, a tua casa ou o reino de Deus? Se nós como igreja, se nós como seres viventes na terra agora, não damos a chave da nossa casa para qualquer um entrar, você acha que Cristo dará a chave do reino para quem não sabe quem Ele é? Porque antes de Jesus dar a chave do reino para Pedro, ele pergunta: eu sou quem? Se nós sabemos discernir os tempos, as eras, os momentos, nós sabemos dar uma resposta para o mundo espiritual. Qual é a nossa convicção como igreja hoje? Para discernir, para não entrar nas ideologias dessa geração. Nós estamos posicionados a partir de uma convicção de reino ou somente de um momento no domingo às 19 horas. Satanás odeia convictos, por quê? Porque todo convicto foi chamado para desfazer as obras de Satanás e não ajudar. Nós como filhos, como igreja, nós temos a chave, nós temos acesso e nós temos autorização e autoridade para entrar nos lugares espirituais. Nós somos chamados como filhos para abrir e fechar portas no mundo espiritual, mas Deus não vai dar chave do reino para quem não sabe o endereço de casa. E quando eu falo endereço de casa, não é essa casa aqui, é a casa eterna, aonde nós seremos arrebatados. Satanás odeia posicionados, porque é uma ameaça, porque ele desfaz as obras, porque ele está apontando para um lugar, ele está apontando para um alvo, e o que Satanás quer é fazer com que você tenha medo. A Bíblia diz que ele não é o leão, a Bíblia diz que ele ruge como? Você tem que discernir quem está rugindo, porque se você não tem um discernimento, qualquer barulho você acha que é Deus. Você não vai conseguir discernir se nós não estivermos posicionados. Satanás é do tamanho da fé que você tem nele. Satanás é do tamanho da convicção que você tem nele. Então, se você está posicionado, se você está convicto, Satanás não tem domínio nem poder no coração do verdadeiro adorador. E Deus procura esse posicionado. Abra sua Bíblia em Salmos capítulo 89, versículo 20. Salmos capítulo 89, versículo 20. A palavra do Senhor diz assim, olha só, esse versículo me toca muito. Salmos capítulo 89, versículo 20 diz assim: encontrei Davi, meu servo, e com seu santo óleo ungi. Sabe o que estava acontecendo? Deus estava procurando alguém. Deus está procurando pessoas posicionadas. E quando Ele olha Davi, um coração puro, um coração íntegro, Ele diz: encontrei.
achei a Davi, meu servo. Se no Antigo Testamento Deus estava procurando, no Novo Testamento Ele continua procurando, porque João capítulo 4 ele diz: eu procuro verdadeiros. Verdadeiros o quê? Por que ele fala adorador? Porque adorador tem uma posição e sabe geograficamente a sua localização espiritual. Foi o que Deus perguntou para Adão no Éden: Adão, aonde você está? Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Sabia, porque Ele é onipresente. Ele sabia onde Adão estava, mas a pergunta de Deus para Adão não era geográfico, era espiritualmente. Adão, qual é a sua localização? A pergunta do Senhor para mim e para você hoje é: qual é a nossa posição espiritual hoje, para entrar e sair nos lugares espirituais? Ele está procurando filhos maduros na fé, filhos posicionados, filhos que não retrocedem, filhos que vão até o final e que acaba a carreira e guarda a fé. Não existe na história dos homens de Deus, dessa palavra, que retrocederam e tem o seu nome escrito nas escrituras como alguém que triunfou. Todo aquele que foi até o final está com o nome escrito. Eu falei algumas vezes aqui na rede de jovens. Já é uma propaganda para você vir para a rede de jovens, se você não vem. Eu não sei por que você não vem. Tem gente que fala assim: eu não venho para a rede de jovens porque eu não sou jovem. E hoje é culto do quê? Da família, né? Então quem não tem família não vem, não? Queridos, a gente tem que estar posicionado para ver o que Deus está fazendo na nossa geração. A gente tem que ter a convicção de quem Deus é. Aonde Deus está, eu estou. Estando posicionado, estando convicto naquilo que Deus tem para mim e para você. O que o povo lá fora está dizendo que eu sou? Deus está procurando alguém posicionado, convicto, sabendo quem Ele é, abrindo e fechando porta no mundo espiritual. Ele está procurando, na verdade é essa. Eu procuro verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Encontrei Davi, meu servo. O tempo todo, tudo na história, Deus está procurando alguém que o represente na sua geração. Cada geração tem uma configuração de reino. A configuração na geração de João Batista era: ele estava anunciando o Messias. Na configuração na geração dos apóstolos, eles estavam anunciando que Jesus era o Messias, morreu e ressuscitou. A configuração da nossa geração e a nossa posição é que Jesus está voltando. Cada geração tem uma configuração de reino, e se nós não estivermos posicionados, a gente não vai anunciar o que verdadeiramente nós somos chamados para anunciar. Aonde você está posicionado espiritualmente? Ele pergunta para Adão. O que Adão diz? Tive medo e me escondi. O pecado tira a nossa autoridade. Você sabe disso? Alguém que acaba de pecar e tem alguém demoniado, ele tem coragem de ir lá e tirar? Por quê? Porque o pecado rouba a nossa autoridade. E se nós não estivermos na posição aonde Ele nos chama, nós não daremos uma resposta, nós daremos uma desculpa. Nós temos que sair por essas portas com a convicção de autoridade, de autorização. Depois que Deus nos encontra, o que Ele faz? Nos esconde? Não. Deus procura verdadeiros adoradores. Pronto, me encontrou. E agora? O que Ele faz com aquele que Ele encontra? Esconde? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, versículo 14. Mateus, capítulo 5, versículo 14. Mateus capítulo 5, versículo 14 e 16.
14, Mateus capítulo 5, do versículo 14 ao 16, diz assim: vós sois a luz da onde? E não da igreja. Não tem como você brilhar lá fora somente aqui dentro. Nós somos a luz do mundo. O lugar onde nós como igreja tem que brilhar é lá fora, porque é o único lugar onde a gente representa quem nos envia. Somente lá fora. As maiores experiências que eu tive na minha caminhada não foi dentro da igreja, foi fora dela. O que serve a igreja? Para me abastecer daquilo que eu vou fazer lá fora. Então a posição que eu tenho lá fora, baseado na convicção que eu tenho aqui dentro, a partir do entendimento que eu tenho da palavra, e a palavra entra no meu espírito, é essa forma que eu vou me expressar lá fora, e assim eu vou vivendo e desfazendo as obras de Satanás. Nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder. Não se pode o quê? Não tem como esconder uma luz verdadeira e que brilha. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. E o versículo 16, onde eu quero chegar: assim brilhe também a vossa luz diante de quem? Deus, quando nos encontra, não nos esconde, nos apresenta ao mundo. Nós somos um presente de Deus para a nossa geração. Nós como igreja somos um presente de Deus. Deus pega um justo, convicto e posicionado e presenteia esse homem, essa mulher, essa família posicionada espiritualmente no mundo, e fala: o presente que eu tenho para essa geração é um homem, uma mulher, um jovem, uma família posicionada espiritualmente. Quando Deus nos encontra, não nos esconde, porque todo aquele que está escondido é porque não está posicionado. Adão, cadê você? Tive medo e me escondi. Esse é o comportamento de quem ainda não entendeu sobre convicção e posicionamento espiritual em Deus. Tive medo e me escondi. Deus procura verdadeiros adoradores. Sabe, queridos, eu quero chegar no final da minha caminhada, da minha chamada, no final da minha vida, tendo a mesma convicção que aquilo que Deus começou na minha vida, Ele termina. E o que Ele tem para fazer nas nossas vidas é nos enviar para algo grandioso. Eu estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso parar. Sabe o que ele estava dizendo? Eu estou tão posicionado que nada me impede de continuar aquilo que Deus me confiou em fazer. Sabe por que muitas pessoas param na caminhada? Não é porque pecaram, não é porque caíram, é porque não entenderam. Porque todo entendimento me leva a uma consciência de reino. Por que você desistiu? Ah, porque... Por que você parou? Ah, porque... E o mundo lá fora pergunta assim: o que é que você quer ser quando você crescer? E o mundo espiritual, a partir de uma convicção de reino, é o que é que você quer ser quando você entender. Porque todo aquele que entende dá uma resposta ao nível da convicção que entendeu sobre reino. É filho? É luz? Eu boto lá, para que todos vejam, e brilha a vossa luz, que está em Deus, que é de Deus, que vem a partir de Deus. Não tem como esconder uma cidade edificada. Da mesma forma que ele diz, não tem como esconder um cristão posicionado. Quando Pedro traz Jesus, a primeira coisa que as pessoas olham e diz: você é um dos dele. Por quê? Porque você parece com ele. Não tem como esconder quem verdadeiramente nós somos, se nós somos dele. Ele até tentou dizer: não, não sou não. É sim, você fala como ele, você se comporta como ele, você se posiciona como ele, você é um deles. O cristianismo era crime, Pedro é condenado porque ele é cristão. Sabe, queridos, a nossa posição, a nossa luz, aquilo que Deus confiou a nós, não tem como esconder, se verdadeiramente nós tivermos esse entendimento espiritual. Não tem como desistir tendo alguém que foi até o fim. Não tem como parar. Posicionamento. Isaías capítulo 6, ele viu a glória de Deus.
para que ele viu a glória de Deus? Para representar o rei. E ele diz assim: ide e diga ao povo, vá e diga ao povo quem eu sou. Ele viu a glória de Deus, ele viu quem Deus era, e ele diz: agora, tudo que eu vi, para que serve? Ele diz: vai e diga ao povo, que eu vou enviar juízo. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 6, versículo 11. Até quando deve durar a nossa posição, o nosso posicionamento, a nossa convicção, a nossa maturidade em Deus, o nosso discernimento espiritual? A gente tem que crescer. Nós temos que nos posicionar naquilo que Deus nos chamou. Olha a pergunta que Isaías faz para Deus, depois que ele viu a glória de Deus. Isaías, capítulo 6, versículo 11. Então disse eu, depois que Deus envia ele, depois que ele entendeu quem ele era, depois que ele viu a glória de Deus, ele diz assim: então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, olha o que Deus responde: até que sejam dissoladas as cidades, fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja toda assolada. Queridos, não tem prazo. Se você não morrer até Jesus voltar, a sua posição, a sua convicção tem que ser íntegra, intacta, até a vinda do Todo-Poderoso. Essa é a igreja triunfante. Não é a igreja que cai, é uma igreja que mesmo se cair ou se pecar, ele permanece convicto, olhando para o autor e consumador da fé. Ainda que eu caia, ainda que eu vacile, eu não paro o que eu estou fazendo em Deus. Ele não falou que você nunca vai pecar, ele disse: se pecar, você tem um advogado. Se você cair, se levante, bate a poeira e continua marchando em direção ao propósito eterno. Isso é a igreja. Não é uma igreja perfeita que não peca, não, é uma igreja convicta que está posicionada independente do que aconteça. Entendi o propósito, então toma a chave. Deus não vai dar chave para menino, Deus não vai dar chave para alguém que não entende. Deus vai dar a chave depois que ele pergunta: quem eu sou para você? E ele diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então toma a chave. Você entende o que é que você ter livre acesso ao reino de Deus? O que tu ligar eu ligo, o que tu desligar eu desligo. Você já entendeu sobre isso? Você entendeu que você está sentado nos lugares espirituais, celestiais em Cristo Jesus? Você já entendeu a sua posição espiritual de filho? Você já entendeu que você é filho amado e o Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, está dentro de você? Você entendeu quem você é, que Ele te tirou do império das trevas, te transportou para o reino do Filho do seu amor? Você já entendeu quem Deus é a partir da convicção que você tem de reino? Deus não pode fazer na vida de quem dá desculpa, Ele vai fazer na vida de quem? Eu sou quem para você? Tu és o Cristo. Então toma a chave, entra e desfaz as obras de Satanás. É só entender. E Ele está procurando. Eu procuro, achei Davi. Eu procuro verdadeiros adoradores. Achei minha igreja, achei você. Quando Deus procura alguém, Ele tem que me achar, Ele tem que achar você. E queridos, quando Deus procura, eu entendo algo, que cada Ricardo que desiste tem 7.500 esperando o meu vacilo. Eu não posso desistir. Eu preciso me posicionar todos os dias. O Elias disse: só tem eu. Só tem eu, Deus. Mataram todos os profetas, só tem eu. Elias achava que estava só tinha ele era a bola da vez. Deus chega para ele e diz: queridão, tem mais 7.500 que ainda não se prostraram, estão tudo guardado. Se você desistir, unge Eliseu no teu lugar. Para cada Ricardo que desiste, tem um monte de Ricardo esperando para assumir meu lugar. Eu preciso continuar posicionado. Por quê? Porque a rede de jovens não vai parar se eu parar. Mas eu não quero que ninguém assuma meu lugar, porque eu estou lá. Deus, o que tu está para fazer nos próximos dias, não escolhe ninguém, me escolhe. Eu não estou querendo me achar, eu estou entendendo quem eu sou em Deus, então eu estou disponível.
É você falar, eis-me aqui, me envia. Mas o problema é esse, até quando? Ele diz, até que tudo se acabe, quer? Mas está disponível. E ele não vai usar anjo, ele não vai usar querubim. Eu nunca vi um anjo evangelizando na rua. Sabe quem ele vai usar? A igreja, eu e você. Tá aí, se você quiser, eu também quero. Chegou um homem e falou, Deus, se tu quiser, tu me cura. Sabe o que Deus disse? Eu quero. Deus quer. Por quê? Porque quando Ele faz na minha e na sua vida, um homem e mulher posicionado, o nome dEle é glorificado. Então se você quer que Deus faça, Deus quer mais ainda, porque quando Ele fizer, o nome dEle vai ser exaltado. Eu tenho tanta vontade que Deus faça. Querido, Deus tem mais do que você. O problema é que Ele não fez ainda, é porque Ele olhou para você, a posição que você está, e está perguntando, aonde você está? Eu tenho um sonho tão grande, o quê? De Deus me usar, eu tenho um sonho tão grande. Sabe, queridos, Deus sonha mais do que você, de derramar sobre você aquilo que você sonha em ser. Deus não trabalha com sonho nem com vontade, Ele trabalha com aliança. Ele faz uma pergunta antes, eu sou quem? Eu nunca evangelizei falando assim, olha, Jesus te ama. E a pessoa chorou e se converteu, nunca. Sabe qual é a maior evidência? A posição que eu estou vai dizer aonde eu levarei os filhos de Deus. A primeira coisa que André fez quando se converteu foi pegar Pedro, o irmão dele, e levar a Cristo. Por quê? Porque a posição espiritual de André levou o seu irmão aos pés de Jesus. Posicionamento. Deus está o tempo todo procurando e derramando. Procurando e derramando. Em quem? Em filhos posicionados. Ele está procurando. Filho pródigo. A Bíblia diz que meu filho estava perdido e foi? Ele está procurando o tempo todo. Ele está querendo derramar o tempo todo. Mas por que ele não faz muitas vezes? Tem coisas que eu peço a Deus que ainda não aconteceu. Mas o que eu tenho que entender? Que eu ainda não estou pronto, porque se Deus derramar, eu vou desperdiçar. Então primeiro eu preciso ter maturidade para depois ter convicção para usar aquilo que eu estou pedindo. Por isso que ele diz, você ora errado, por isso que você não recebe. Por quê? Porque quando você orar, a partir da convicção que você tem, a partir do conhecimento que você tem de Deus, eu vou derramar sobre a sua vida. Então se você não está pronto, você ainda não vai receber. Então o que eu tenho que fazer? A minha parte, me posicionar e crescer em maturidade, em graça, em poder, em conhecimento, em convicção. Porque quando ele olhar para mim, ele fala assim, agora sim, toma a chave e entra, e liga e desliga. Mas eu quero que Deus faça sem mudar. O mundo lá fora fala assim, Deus me aceita como eu sou. E não quer mudar, não quer se posicionar. Sim, queridos, é verdade, Deus te aceita como você é, mas se você vier, é impossível você permanecer da mesma forma. Agora eu peguei você. Deus te aceita como você é, mas se você vier, é impossível permanecer da mesma forma. Deus te aceita com a maturidade que você tem, mas se você aceitar e ir até Ele, você não tem como permanecer com a mesma maturidade que você tinha quando encontrou com Ele. Você tem que crescer, você tem que avançar, você tem que mergulhar nas Escrituras. O tempo de você começar a aprender existe, o tempo de você começar a entender existe, mas existe também um tempo de você pregar e ter maturidade para desfazer as obras de Satanás. E qual é o tempo que você está? Como é que está o seu chamado? Como é que está a sua convicção? Como é que está a sua permanência, a sua convicção, o seu posicionamento espiritual? Deus não te encontrou para te esconder. Ele te encontrou para te enviar e a tua luz brilhar diante dos homens. Todo aquele que está escondido está perdido. Está inativo. Deus não pode usar quem se esconde. Isaías diz, eis-me aqui, me envia. Ele fala para Josué, ser forte e corajoso. Medita nessa palavra de dia e de noite, para quê? Você vai
você vai ali resolver uns negócios para mim. Mas você só pode resolver quando você estiver na posição que eu te chamei. E a posição não é geográfica, é espiritual. A Bíblia diz que na descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Existia um lugar que Jesus falava: fique aqui, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Fique aqui, não saia da posição que eu disse, e espere, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Os apóstolos querendo ir, querendo pregar, querendo fazer grandes coisas em nome de Jesus, mas não podia. Por quê? Porque a ordem foi: fique e espere. Se nós não tivermos o discernimento, a gente vai avançar onde Deus mandou a gente ficar. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 16, versículo 9 e 10. Glória a Deus, vocês estão entendendo? Atos capítulo 16, acho que é isso. Isso. Atos capítulo 16, versículo 9 e 10. Não, vamos ler a partir do versículo 6. Atos capítulo 16, versículo 6. E percorrendo a região frígia gálata, tendo sido sido o quê? Impedido. Por quem? Pelo Espírito Santo, de pregar a palavra na Ásia. Parecia legal, parecia fazer algo bom. Queridos, eu vou pregar. Mas o Espírito disse assim: não vai. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor impediu Paulo de pregar naquele lugar. Se Paulo não tem um discernimento, a posição, o que ele faria? Eu vou pregar. E ele não viveria o que Deus tinha para ele, por causa da falta de discernimento espiritual. Se Deus falou: não pregue naquele lugar, o que Paulo fez? Não foi. Mas Paulo estava procurando, ele estava na sua viagem missionária. Paulo conquista a Ásia e a Europa, pregando o Evangelho aos gentios. E o Espírito o impede de pregar o Evangelho em Frígio Gálata. Versículo 7. Defrontando Mísia, tentava ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não... eu não estou entendendo. Eu estou querendo pregar o Evangelho e o Espírito Santo não está deixando. Mas existe um lugar aonde ele queria levar. E somente um filho maduro entende aonde Deus quer. Queridos, quando Deus falar, não pergunte por que pular, pergunte que altura. Porque quando você entende a vontade de Deus, você está no lugar certo, na posição certa, no momento certo, como filho correto, que tem a chave e sabe o que Deus quer e a vontade de Deus. Se Paulo tivesse ido para esses lugares, o seu ministério seria um fiasco. Por quê? Porque ele não estava no lugar espiritual que o Espírito Santo o impelia, o levava. Olha o versículo seguinte. Versículo 8. E tendo confrontado Mísia, descendo a Troade, à noite sobreveio a Paulo uma visão, no qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Versículo 10 diz: assim que teve a visão, imediatamente procuráramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Queria ir para muitos lugares, mas ele entendeu que Deus não queria que ele estivesse naquele lugar. Mas através da convicção, da intimidade, da posição, ele tem uma visão e vê um varão macedônio de pé. E ele diz: eu concluo que Deus nos quer que pregamos o Evangelho naquele lugar. Quantas coisas nós deixamos de viver porque nós não fazemos, não nos posicionamos no lugar aonde Deus nos chamou para estar. Cadê você? Você está onde? Eu estou tão desanimado, pastor. Vai desanimado. Eu estou tão triste. Vai triste, porque nada dura para sempre, a não ser a palavra. Vai chegar um dia que vai ser o último dia dessa tristeza.
Quando Davi, chegou um dia na vida de Davi que era o último dia cuidando de ovelha. Chegou um dia na vida desses homens de Deus que foi o último dia que esses homens faziam coisas normais. Deus estava inaugurando um novo tempo na vida deles. Então permaneça. Permaneça. A sua oração tem que ser: Deus, que seja claro a tua voz. Quando Ele falar, ei, é Ele. Isso é salvação, é Deus falar e você entender. É você falar e Deus ouvir. E você começa a ter esse relacionamento. Você não pode ter relacionamento somente no culto de domingo. O culto nunca para. Culto no culto. Quando o culto termina, o seu culto continua. Nós temos que estar em 24 horas em estado de culto. Por isso que Paulo diz, ora em todo o tempo. Mas eu não trabalho não. Quando ele está dizendo ora em todo o tempo, né, você ficar trancado no quarto, é conectado naquilo que Deus está dizendo. O que Deus está dizendo? Só existe uma forma de você entender, através da convicção de reino. Aonde você está? Até parece legal você querer fazer algumas coisas de Deus, como Paulo. Mas o Espírito Santo muitas vezes não quer, mesmo que seja algo bom. Você tem que ter o discernimento, você tem que orar por crescimento, você tem que orar por maturidade, você tem que orar. Querido, chega um tempo na sua vida que não é para você mais beber leite, como Paulo diz. Chega um tempo que a nossa vida vai ser mestre. Os discípulos de Jesus passaram 3 anos andando com o mestre, foi suficiente para eles dar uma resposta para a sua geração. Se você tem mais de 3 anos de crente, chegou um momento bom na tua vida de você começar a ser revertido daquilo que Deus te chamou. Existe um tempo. O problema é a gente descobrir o tempo de Deus para nossas vidas. Está tão difícil. Ele nunca falou que seria fácil. Está na hora da gente colocar adrenalina na nossa salvação. Começar a sentir aquele frio na barriga. E começar a sentir por vidas, por pessoas, a voz. Querido, se você orar, pedindo a Deus, pense numa oração suicida. Deus, me fala a tua vontade para mim. Essa oração só para quem tem coragem. Porque se Deus revelar o que está no coração dele, você vai mostrar se verdadeiramente você quer. Por isso que muitas pessoas começam algo em Deus e não terminam. Por quê? Porque Deus mostra o final. Mas existe um processo. A visão de José foi os feixes, não foi? Mas ele mostrou que ele ia passar. Por isso que muita gente não quer. Porque o processo nunca é revelado. Porque se o processo fosse revelado, eu vou até o final. Não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu sei o final. E as últimas páginas da minha Bíblia diz que o Cordeiro vence. E essa palavra é suficiente para mim ir até o final. Deus não precisa confirmar mais nada para mim. Anjo não precisa aparecer. Arrepio não precisa mais. O ar-condicionado tá bom. Eu já sei o que vai acontecer. Então é suficiente para mim ir até o final, como filho maduro na fé. Fique de pé no seu lugar.